e esta não entra em declínio. Na verdade, continua a crescer e a tornar-se mais interligada até bem dentro da vossa casa, dos 60, 70 anos e por aí em diante. Um estudo clássico sobre dactilógrafos mostrou o poder disto na perfeição. Os dactilógrafos mais velhos eram tão rápidos como os mais novos, mesmo que a velocidade bruta de batida dos dedos fosse mais lenta. Como é que isto acontecia? Eles usavam a sua biblioteca de experiência para olhar mais à frente no texto, antecipando palavras e frases. Usavam a sua sabedoria para compensar a velocidade. O erro que muitos de nós cometemos é tentarmos aprender coisas novas usando a estratégia de um jovem de 20 anos, confiando puramente na nossa velocidade de processamento. Tentamos memorizar à força bruta uma nova língua ou uma nova competência, e ficamos frustrados quando a informação não fica retida. Isso é como tentar conduzir na autoestrada em primeira mudança. Estão a esforçar-se muito mais do que precisam. E a razão pela qual nos sentimos assim não é apenas uma metáfora, é biologia. Se olharem para exames ao cérebro de uma pessoa mais jovem, a realizar uma tarefa, verão uma área específica e localizada a iluminar-se. Mas, se olharem para uma pessoa mais velha a fazer essa mesma tarefa, verão algo diferente. Eles não usam apenas essa área específica. Eles recrutam reforços de outras partes do cérebro também. É um fenômeno chamado de andaime compensatório. O vosso cérebro está automaticamente a reorganizar, se construindo uma estrutura de apoio ao trazer mais de si mesmo para o problema. Este recrutamento de redes extra é a razão pela qual aprender parece mais difícil, requer literalmente mais energia metabólica. Mas este esforço não é um sinal de falha, é o mecanismo de manutenção. Ao desafiarem estes andaimes, mantém-nos fortes. Mesmo que o cérebro possa encolher ligeiramente em volume à medida que envelhecemos, esta capacidade de construir novas ligações funcionais, a plasticidade, mantém-se estável. Podem absolutamente manter a competência até bem tarde na vossa vida, desde que usem o método certo. Então, como é que fazemos isto? A estratégia de mestria em série de que falamos antes continua a aplicar-se. Esta é a prática de se dedicarem a apenas uma grande competência durante uma temporada. Normalmente de 6 a 18 meses, em vez de tentarem aprender tudo ao mesmo tempo. Mas precisamos de ajustar para se adequar à realidade atual do vosso cérebro. Isso acontece de duas formas específicas. Primeiro, como o vosso cérebro está a usar mais energia para construir esses andaimes, precisamos de uma gestão estratégica de recursos cognitivos. Temos de respeitar o ritmo diário do vosso cérebro. Provavelmente já repararam que o vosso relógio interno mudou ao longo dos anos. Esta é uma mudança biológica real. A maioria das pessoas com mais de 50 anos torna-se naturalmente em pessoas matinais. A vossa janela de pico de clareza mental, o momento em que conseguem realmente concentrar-se sem se distraírem, é frequentemente logo de manhã. Portanto, aproveitem isso. Façam a vossa aprendizagem mais difícil e exigente. As coisas novas e complicadas antes do meio-dia. A seguir, precisamos de olhar para o efeito de espaçamento. Em vez de sessões de maratona longas e desgastantes, dividam a vossa aprendizagem em períodos curtos e focados. Pensem em 3 blocos de 40 minutos, em vez de um bloco de 2 horas. Este microdoseamento previne o esgotamento rápido de neurotransmissores que leva ao nevoeiro mental. E por fim, vamos falar sobre o nosso espaço de trabalho mental. Pensem na vossa memória de trabalho, menos como um chip de computador e mais como uma pequena bancada de trabalho. À medida que envelhecemos, essa bancada fica um pouco mais pequena. Não conseguem manter tantas ferramentas em cima dela ao mesmo tempo sem que as coisas fiquem desarrumadas e caiam. A solução é simples. Ganhem o hábito de apontar tudo. O vosso caderno é uma extensão da vossa bancada. Um espaço limpo e organizado que vos permite focar numa ferramenta de cada vez.
O segundo e mais crítico ajuste é a forma como construímos ativamente andaimes ao ligar o novo ao velho. Quando aprenderem algo novo, nunca tentem apenas memorizá-lo de forma isolada. Devem ancorá-lo àquilo que já sabem. A isto chama-se aprendizagem relacional. A pesquisa mostra que, embora a velocidade bruta diminua, a nossa capacidade de ver semelhanças estruturais entre diferentes domínios permanece robusta. Por isso, se estão a aprender a programar, não fiquem apenas a olhar para a sintaxe abstrata. Comparem a estrutura de uma função com os verbos de uma língua que já falam. E se estão a aprender uma nova estratégia de negócios, mapeiem na para um evento histórico que conheçam bem. Ao compararem explicitamente o novo com o velho, contornam a necessidade de velocidade de processamento bruta e, em vez disso, usam a enorme e estável rede de conhecimento que passaram a vida a construir. Mas esta força incrível, esta vasta biblioteca de experiência, também traz um custo escondido. Para o cérebro com mais de 50 anos, a parte mais difícil de aprender nem sempre é sobre aprender coisas novas. É sobre desaprender as antigas. Durante décadas, conduziram pelas mesmas rotas mentais. Os vossos hábitos e competências profissionais são como caminhos profundamente esculpidos. Quando tentam aprender uma nova forma de fazer algo, especialmente se for semelhante ao que já conhecem, o primeiro instinto do vosso cérebro é deslizar de volta para esse caminho antigo e confortável. A isto chama-se interferência proativa. E pode ser incrivelmente frustrante. Não é que não consigam aprender. É que o vosso conhecimento antigo está, na verdade, a intrometer-se no caminho. Então a questão que se coloca é: haverá uma forma de treinar os nossos cérebros para se tornarem mais flexíveis, para ficarem melhores a contornar estas vias antigas e pré-definidas? Talvez só precisemos de nos lembrar de como ser um principiante total novamente, da forma como éramos quando éramos pequenos. Foi exatamente isto que a doutora Rachel Wu descobriu no seu trabalho sobre agilidade cognitiva. Ela sugere que perdemos a nossa flexibilidade mental porque abandonamos aquela forma de criança de abordar o mundo. Uma criança aprende várias coisas completamente diferentes ao mesmo tempo. Uma língua, uma competência motora, regras sociais, tudo isto sem um histórico de hábitos antigos a interferir. Nos seus estudos, os adultos mais velhos que aprenderam 3 competências novas e não relacionadas, especificamente espanhol, fotografia e pintura, em simultâneo durante 15 horas por semana ao longo de 3 meses, mostraram ganhos incríveis. A sua velocidade de processamento e memória de trabalho melhoraram de facto para níveis comparáveis aos de pessoas décadas mais novas. Agora, podem perguntar: isto não contradiz a ideia de mestria em série, de focar apenas numa coisa? Não. Na verdade, ambas funcionam juntas na perfeição. Podem pensar nisto como o modelo do pilar e do recreio. Primeiro, escolhem um pilar. Este é o vosso principal projeto de mestria em série. Ele ocupa cerca de 70% da vossa energia. Esta é a competência séria que estão a construir. Aquela onde usam a vossa inteligência cristalizada e codificação analógica para irem a fundo. Mas depois criam um recreio. Escolhem 2 competências adicionais, que não são para alcançar a mestria, mas sim para a saúde do cérebro. O segredo aqui, e isto resolve o problema do desaprender, é que elas devem ser diferentes. Devem ser completamente diferentes do vosso pilar e diferentes uma da outra. Se o vosso pilar for muito lógico, como aprender a programar ou planeamento financeiro, as vossas competências de recreio devem ser físicas ou sensoriais, como pintura em aguarela ou aprender uma nova dança. Se o vosso pilar for criativo, como escrever um romance, o vosso recreio pode ser algo mais estrutural, como aprender mecânica ou tênis. Agora, eu sei o que alguns de vocês podem estar a pensar. Não tenho o luxo nem o orçamento para aulas de arte caras.
Mas o recreio não tem a ver com luxo, tem a ver com novidade. Pode ser algo tão simples como juntarem-se a um coro local, arranjarem um relógio antigo ou até mesmo aprenderem a jogar um jogo de vídeo. De facto, um estudo famoso usou um jogo de vídeo chamado NeuroRacer para desafiar a capacidade de realizar várias tarefas em simultâneo de adultos mais velhos. Os participantes tinham de conduzir um carro ao longo de uma estrada sinuosa enquanto reagiam em simultâneo a sinais específicos. O treino durou apenas 1 hora, 3 dias por semana, durante um único mês. Mas os resultados foram notáveis, porque eles não ficaram apenas melhores a jogar o jogo. A sua memória de trabalho básica e a sua capacidade de filtrar distrações melhoraram significativamente. As suas mentes tornaram-se tão mais eficientes que os seus padrões de atividade cerebral começaram, na verdade, a parecer-se novamente com os de uma pessoa de 20 anos. E de forma incrível, esses ganhos ainda eram visíveis 6 meses após o fim do treino. Portanto, se um jogo ou um passatempo vos forçar a acompanhar informação nova e um pouco caótica, ele conta. É também uma excelente forma de se ligarem a uma geração mais nova no terreno deles. E a forma de evitarmos que isto drene a energia que precisam para o vosso pilar principal é simples. O vosso único trabalho no recreio é serem principiantes. Não estão a tentar construir outra montanha de especialização aqui. Estão ali apenas para explorar. E como estas competências são tão novas e diferentes, não existem caminhos antigos a interferir. Esta novidade constante e de baixo risco mantém a vossa mente ágil, o que depois vos dá uma melhor base neurológica para irem mais fundo no vosso pilar principal. Agora, existe uma distinção muito importante e sensível que precisamos de fazer aqui. O modelo de pilar e recreio de que temos estado a falar foi desenhado para o cérebro, que envelhece de forma saudável. Se vocês, ou alguém na vossa vida, está a navegar pelo mundo com déficit cognitivo ligeiro ou doença de Alzheimer, as regras mudam. Para uma mente nesta situação, o que parece um desafio estimulante para uma pessoa pode tornar-se numa fonte de profunda confusão. O objetivo já não é ultrapassar a dificuldade, mas sim garantir que se tem sucesso. É um tema vasto que merece a sua própria conversa, a qual poderemos provavelmente abordar noutra altura. Mas é importante saber que o mapa é diferente e exige um tipo diferente de cuidado. Com essa distinção importante em mente, vamos voltar àquela questão que deu início a toda esta jornada. Será demasiado tarde para voltar a aprender? A resposta é não. Embora seja verdade que perdemos alguma velocidade bruta, à medida que envelhecemos, acumulamos algo muito mais poderoso, uma vasta biblioteca de experiência. O segredo é simplesmente respeitar esta mudança. Ao protegerem a vossa energia, ligando as novas competências àquilo que já sabem, e dando a vós próprios um recreio para voltarem a ser principiantes, podem descobrir que a vossa capacidade de aprender é, afinal, muito maior do que imaginavam. E para vos ajudar a começar nisto, criei um novo guia gratuito em PDF para vocês. Ele tem uma estrutura simples para desenharem o vosso próprio pilar. E recreio também inclui uma lista de verificação de hábitos de estilo de vida, como o sono e o movimento, que apoiam este tipo de aprendizagem. Podem descarregá-lo usando a ligação na descrição. Espero que este vídeo vos tenha ajudado a ver o próximo capítulo da vossa vida com um pouco mais de clareza e com muito mais esperança. Temos muito mais para explorar juntos no que diz respeito à mente, e irei organizar estes tópicos um a um, devagarinho. Mas até lá, cuidem-se. Vemo-nos no próximo vídeo. Recentemente, discutimos a ideia da vida em forma de M, a estratégia de construir uma vida à volta de múltiplos interesses profundos em vez de se forçar a escolher apenas um. Mas ao ler os comentários, notei um padrão que realmente me marcou. Muitos de vocês escreveram coisas como: quem me dera ter visto isto há 20 anos atrás,
Ou será demasiado tarde para mim se já estou na casa dos 50 ou 60 anos? Como alguém que ainda não chegou aos 50 anos, pareceria um pouco arrogante da minha parte dar-vos conselhos de vida. Não é de todo esse o caso. Mas as vossas perguntas inspiraram-me a ir pesquisar, a explorar a ciência cognitiva sobre o que realmente acontece no cérebro à medida que envelhecemos, e a ver o que isso nos diz sobre a nossa capacidade de aprender, de mudar e de recomeçar. Por isso, estou apenas a partilhar a pesquisa que encontrei, juntamente com uma estrutura que desenvolvi para vos ajudar a pôr tudo isto em prática. Estas estratégias são construídas à volta da forma única, como o cérebro com mais de 50 anos funciona, e espero que as achem úteis. A primeira coisa que precisamos de fazer é reformular um mito antigo e persistente. Temos a tendência de ver as nossas próprias mentes através desta lente de declínio lento e inevitável. Sentimos a nossa velocidade de processamento abrandar um pouco. Esquecemos-nos de um nome e pensamos: bem, já está, a fase de aprendizagem acabou. Mas a ciência conta uma história diferente. Esta não é uma história de declínio. É uma história de remodelação ativa. Uma transição para um tipo diferente de sistema de pensamento, com as suas próprias vantagens únicas. A maior mudança acontece em torno de dois tipos de inteligência. A primeira é a inteligência fluida. Pensem nisto, como o poder de processamento bruto do vosso cérebro. A sua velocidade é a rapidez com que conseguem resolver um quebra-cabeças novo ou gerir muita informação nova na vossa cabeça. E sim, a pesquisa é clara. Esta velocidade de processamento começa de facto a abrandar à medida que envelhecemos. Mas depois existe o segundo tipo, a inteligência cristalizada. Esta é a vossa biblioteca de conhecimento, a vossa experiência de vida, a vossa compreensão de situações complexas, é a vossa sabedoria.